Jesus. Amém. Graça e paz, nós vamos dar início ao nosso culto. Graça e paz aos irmãos que nos assistem pela internet. Boa noite a todos vocês que estão entrando, vão acompanhando esse culto conosco. Quero convidar os irmãos a se assentar nos seus lugares. E nós vamos agora colocar realmente esse culto na presença do Senhor Jesus. Ele já está aqui, porque nós estamos reunidos no nome dEle. A sua presença já está aqui, mas nós queremos orar para colocar realmente o nosso coração diante da sua presença, cativo realmente ao Senhor Jesus, ao seu senhorio, ao doce Espírito Santo. Nós queremos te dizer, Espírito Santo, que és bem-vindo nesse lugar. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a nossa salvação, celebrar aquilo que Tu fizeste por nós, celebrar o Teu amor nas nossas vidas, a Tua fidelidade, que nós possamos realmente entregar um louvor que Te agrada, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós queremos Te louvar, Te adorar, Te engrandecer. Queremos também abrir o nosso coração e pedir, fala conosco, Pai. Fala conosco em cada canção, em cada momento desse culto. Toca as nossas vidas, transforma-nos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e celebramos o Teu nome nesse momento. Em nome de Jesus. Separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olha que lindo! O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. E nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profunda, tão imenso, e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profunda, tão imenso, e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profunda, tão imenso, e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus! Você pode aplaudir Jesus por esse amor profundo que Ele derrama sobre nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Deus fiel,
celebramos nessa noite, Deus que abre o caminho no meio do deserto para seus filhos, que não abandona os seus filhos. Deus poderoso, em quem nós podemos confiar, que cuida de nós todos os dias. Nós podemos descansar que a nossa vida está no controle das suas mãos. E por mais que às vezes a situação pareça que não está muito boa, se nós confiamos nele, nós cremos que ainda assim Ele está trabalhando, ainda assim Ele está nos ensinando algo, e que no momento oportuno Ele vai nos tirar dessa situação e vai fazer esse caminho no deserto para nós, trazer restauração, trazer cura, fazer milagres. Nós reconhecemos, Deus, que Tu és poderoso, que Tu és santo, que tudo está debaixo do Teu senhorio, que a nossa vida está debaixo das Tuas mãos, e isso nos alegra, isso nos conforta. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Quem Ele é? O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Curando, estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Diga o nome dele. Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Oh meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aplauda Ele, porque Ele é digno, santo. Tu és Senhor, digno de todo louvor, toda Amém. honra. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, né? Louvado seja o Senhor, digno toda honra, toda glória, todo louvor. Você que está em casa aí também, aplauda o Senhor e louve o Senhor de todo o seu coração. Pode se assentar, agora eu quero que levante-se, né? É brincadeira, senta e levanta? Não, é que nós queremos reconhecer você que nos visita. Então, se é a primeira vez que você está visitando a gente aqui, nós queremos reconhecer, dar um cotoco aí em você. Pode levantar, uma salva de palmas aí para o nosso irmão. Quem está mais perto aí, né, de longe, dá uma cena ali para ele. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E no final, nós temos uma lembrança para você. Então, a Jane que está ali, ó, na porta, ela tem uma lembrancinha para marcar esse dia que você veio aí nos visitar. Com certeza um dia onde a gente vai presenciar milagres, né? Deus restaurando os corações, curando multidões, porque Ele é fiel e Ele está aqui nesse ajuntamento santo. Amém? Agora é um momento onde você que está nos visitando pode ficar bem em paz, pois é um momento que nós entendemos como servos, né, de Deus, membros do corpo de Cristo, que nós podemos adorar a Deus com as nossas finanças, e nós podemos reconhecer isso também através dos nossos dízimos. Então, os dízimos, as ofertas alçadas, elas são essa expressão de um coração grato a Deus. E eu sempre gosto de pensar que nenhum trabalho que eu assinei a carteira, eles me pagaram assim: estamos assinando a tua carteira aqui, pode ver lá, o salário já está na conta. Ou já aconteceu com alguém aqui? Daí você tem que testemunhar. Caso aconteceu, você vai ter que vir testemunhar esse milagre aqui numa outra ocasião. Mas geralmente o que acontece? Nós trabalhamos, né? 30 dias recebemos, né, o nosso salário. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que tudo vem das mãos do Senhor, né? Salmistas, no Salmo número 24, diz que ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo vem das mãos do Senhor, e das próprias mãos, até mesmo uma parte nós podemos devolver aquilo que já de antemão recebemos dele. Então, quando a gente está dando o nosso dízimo, nós estamos reconhecendo que nesses 30 dias que nós trabalhamos, cada dia que você pode se levantar, né, se despedir da sua esposa, deixar a sua filha na creche ou na frente do computador para ter a aula online, é porque foi graça do Senhor em cada dia. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Então, quando a gente está trazendo, se levantando do seu lugar para adorar o Senhor de maneira materializada, com as nossas finanças, celebrando ao Senhor, é uma declaração como uma semente de gratidão, porque durante todo esse tempo o Senhor foi fiel. Prova disso é que você está aqui, prova disso é que você
se manteve vivo e suprido de todas as suas necessidades. E também é uma semente de gratidão, porque você não sabe como será o dia de amanhã, mas você pode ter a certeza de que o Deus que até aqui nos ajudou é o Deus fiel, e Ele não mudará a sua essência. O caráter de Deus é fidelidade. Então por isso nós levantamos agora, adoramos ao Senhor. Se você quer fazer essa oferta, devolver o seu dízimo por meios eletrônicos, temos uma máquina aqui de cartão. Você que está em casa também pode visualizar como fazer isso, né, de forma online. Mas é o momento da gente adorar com alegria o Senhor, que é digno do nosso louvor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meus pecados, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte. A morte venceste, os véus tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ó, quão maravilhoso é, poderoso, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declara, igreja. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome
aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero saber se tem uma criança aqui, a primeira criança que chegar aqui agora vai ganhar um presente. Tá? Tem alguma criança aqui? Criança, viu? Olha só. Vai para a família então, dessa que já está aqui. Aê! Olha só. Um livro para você, né? Dia das Crianças, a gente vai comemorar aí. Então, o livro Os Improváveis conta a história de como Deus usou a vida de Bezalel, né? Então, tá lá na livraria. Você também que, né, tem o seu filho ou quer dar de presente, uma história bem legal, né? Como que Deus deu a capacidade para ele ser o artífice de todos os utensílios ali do templo, né? Quando Deus estava construindo o tabernáculo e usou a vida deste homem. E agora eu tenho mais um segundo livro, a gente faz essa indicação aqui de costume, né? O pastor Mateus está pregando sobre o Espírito Santo, e esse livro aqui é Eu Te Amo, Espírito Santo, do Marcos Souto, aqui da editora de Santos. Então ele vai contar um pouquinho de como o ministério do Espírito Santo atua na vida da igreja, do crente. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje aqui? Aniversário essa semana. 18 do quê? 18 de outubro? Está nessa semana ainda? 5 de outubro? 5 de outubro, 18 de outubro. A gente está aqui dia 9, né? E o visitante também, então vem para cá, o visitante, vai uma salva de palmas aí para o nosso irmão. Olha aqui, um livro aí para edificação sua. Deus abençoe. E agora, meus irmãos, é um momento de intercessão, onde a gente traz aqui os nossos clamores, né? A palavra de Deus diz lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então esse é o momento onde a gente pode clamar junto com você que está aí por salvação, né? Às vezes a gente minimiza o milagre da salvação na vida de uma pessoa, né? Mas eu creio que nós temos que voltar, né, a clamar com toda a nossa alma por salvação daqueles nossos amados que estão deixando de viver a vida plena e abundante que Cristo oferece, deixando de ter esse vazio que relacionamentos, dinheiro, trabalho não supre. Somente o Espírito Santo selando o teu coração é que você vai experimentar o que é isso. Então vamos orar aqui por salvação, por cura, por milagre, né? Se você está esperando decolar ainda, né, em meados de outubro a sua empresa e a situação está a passos lentos, ou você está esperando uma estratégia, ou acabou de inovar, você se reinventou totalmente e quer também trazer isso diante do altar do Senhor para falar: Senhor, eu te consagro, né? Faça um propósito com o Senhor, pois como eu acabei de falar aqui, ao Senhor pertence a terra, né, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo vem das mãos do Senhor. Então nesse momento eu quero me unir ao clamor de vocês. Então fica de pé, você que tem aí um motivo, que só o Deus que faz muito mais abundantemente além pode resolver. Se você tem uma causa que somente Ele, então fica de pé. E eu quero deixar que nessa primeira oração você se derrame ao Senhor, né? Fale com Ele, apresente a sua causa a Ele. Você que está em casa, da mesma maneira, se quiser se ajoelhar, se quiser ficar em pé. Deus, aqui há tantos
sentimentos, Pai, representados no Teu povo. Há pessoas enlutadas, há pessoas orando, Senhor, para a restauração de um amigo que está muito doente. Há pessoas, ó Deus, que estão com o coração de gratidão por conta de um livramento. Há pessoas, ó Deus, que têm reconhecido que estarem aqui hoje é um motivo de muita gratidão, de estarem bem, da sua família estar bem. Ah, Senhor, há tantos corações aqui diferentes, dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem em casa também, mas o Senhor é o Deus que contempla os corações e restaura os corações, como nós cantamos aqui há pouco. Vem, Senhor, visita hoje com o poder de cura aqueles que precisam de cura, pois o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e aquele Deus que estava sobre a vida, enchendo do Teu Espírito, a vida de Pedro e João, quando eles estão olhando aquele homem paralítico, de nascença, à porta do templo, Senhor, eles reconheceram, Pai, que era um momento de entregar aquilo que eles tinham, Pai, a fé no Deus de milagre, nesse Deus que já fez muito mais abundantemente além nas nossas vidas. Nós somos provas disso, e o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso, Senhor, para restaurar, o Senhor é poderoso para tocar, Senhor, a raiz da enfermidade daqueles que estão clamando ao Senhor agora. O Senhor é poderoso, Senhor, para dar estratégia, Senhor, para os empresários, para trazer a prosperidade, os contratos, os clientes. O Senhor é bom, Senhor. Nós levamos o nosso pensamento ao Senhor, cheios de fé, de que o Senhor, ó Deus, está aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque é aqui, nesse ajuntamento, Deus, onde o corpo está representado. Um membro, Senhor, isolado lá no outro canto, Senhor, longe do corpo, ele não representa, ele representa o corpo, mas ele não é o corpo. Mas aqui onde há mais de 2 e 3 pessoas aqui reunidas, Pai, nós unimos os nossos corações, unimos a nossa fé, dizendo: age, Senhor, age nesses adolescentes, Pai, que estão ali. Graças a Deus que eles estão ali, Senhor, num culto, Deus, mais de 1000 adolescentes. Toca corações ali, que seja um dia de salvação, um dia de cura, um dia de renovo, Senhor, e trabalha, Senhor, na vida da nossa igreja, Pai. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor, que muitos testemunhos, Pai, possam ser contados aqui, pois o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais. Cura, Senhor, a irmã Cleusa, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus de milagre e que há de restaurá-la completamente, Senhor, a sua força física, Pai, e nós ainda iremos ver, Pai, o Teu milagre. Cura, Senhor, aqueles nossos parentes que estão enfermos, Pai. Tira, Senhor, do leito, da UTI, Senhor, traz o renovo, traz a restauração, traz a cura completa, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão nos vícios, Pai. Salva, Senhor, aqueles familiares que ainda não Te conhecem. Deus, eu Te agradeço, porque um dia no final desse culto que a gente estava fazendo só online aqui, veio, Senhor, o avô e a mãe da Alice, que ela estava desenganada no Pequeno Príncipe, e eles vieram pedir oração para nós ali, Pai, e hoje a Alice está em casa, Senhor, para testemunhar que o Senhor é poderoso, o Deus que faz muito mais abundantemente além, é o Deus que nós adoramos, e a Sua palavra poderosa será pregada aqui. Usa o Teu servo, Pai, na força do Teu poder. Nós Te bendizemos e Te louvamos pelas curas e pelos milagres já alcançados aqui. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória sejam dadas somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém.
Amém, glória a Deus. Novos tempos aí, né? Pode se assentar. Obrigado aí, pessoal que me ajudou aqui também a colocar a mesinha, pastor Eliel, louvado seja o Senhor. A gente tem procurado tomar os cuidados e estamos aí muito felizes. Queridos, antes da gente ir para a palavra, eu quero compartilhar com vocês tanto um pedido quanto um testemunho, porque Deus ele é muito bom e Ele me surpreendeu mais uma vez essa semana. Para quem talvez nem todos saibam, a gente também cuida de uma igreja aqui da PIB, que chama Campus Portão, que era uma congregação Vila da Fé. Somos um braço da igreja, muitos dos irmãos têm ido lá, têm participado, tem sido um privilégio, um prazer mesmo ter essa troca de experiências. Bom, a gente tem um projeto social, na verdade, a gente ganha muita doação enquanto igreja. Deus de forma sobrenatural nos abençoa. Hoje o Vladimir estava lá desmontando móveis, veio direto, né? Então é assim, estava lá, pegou doação, depois estava lá desmontando móveis. E aí a gente, né, em determinado momento, a gente usa o caminhão da PIB e numa terça-feira, num projeto social que a gente vai no SEASA, o caminhão quebrou. Eu falei, poxa vida, e agora? Aí corre daqui, corre dali, pegamos a Kombi, na outra terça-feira tínhamos que usar, pegamos a Kombi emprestada da Cristolândia, né? O caminhão quebrou na nossa mão, pegamos a Kombi. Daí fizemos a primeira viagem, na segunda viagem, fundimos o motor. E daí eu fiquei com a fama de dedo podre, aí, né? Onde eu pegava o negócio, quebrava na minha mão. E eu confesso que uma das coisas que tinham mexido comigo foi que num dia, né, anterior, né, ali a terça-feira, na segunda-feira nós temos uma reunião de oração. E na reunião de oração nós estávamos ali, até o irmão Kenny participa, né, estava ali junto com a gente nesse momento. E eu falei assim, olha, Deus está falando no meu coração que a gente tem que orar por um carro para a nossa igreja. Para a gente ter o nosso, né? Não que a PIB é tudo nosso, a PIB empresta, é uma mãe maravilhosa, não é isso o problema. Mas eu falei, a gente tendo um na nossa casa, né, a gente poderia utilizar e seria muito bom. Bom, a gente colocou isso em oração, né, oramos ali, e na terça-feira fundiu o motor da Kombi, né? E a gente falou, poxa vida, né? A gente orou ontem por um carro e fundiu o motor, e foi aquela loucura, enfim, tivemos que, né, de alguma forma ali fazer 2 viagens, um irmão pegou uma doblô, colocou tudo dentro da doblô, e a gente carrega em torno de 2 toneladas por semana. Então você imagina a gente na correria fazendo isso. Bom, uma pessoa ouviu, né, eu falando assim, poxa, a gente estava orando pelo carro, desabafando ali, e Deus, de certa forma, tocou o coração de um casal. E na semana passada eles chegaram e falaram assim, olha pastor, a gente estava orando, como é que está esse negócio do carro? É uma campanha? Como é que vocês estão fazendo? Eu falei, olha, a gente só está orando. Não temos nada assim em vista, alguma coisa, mas a gente está orando, né? Mas você já tem algum carro? Eu falei, não, também não, a gente está orando. Bom, enfim, chegou nessa terça-feira e ela chegou e falou assim, olha, eu e meu esposo então decidimos dar uma oferta como pontapé inicial. Eu estava ali, né, sempre constrangido, pastor, né, peguei, coloquei no bolso e falei, poxa Deus, deve ser uma oferta aí. Eu coloquei na minha cabeça uns R$1.000, R$1.500 para dar um início, né, na compra de um automóvel, seja uma Kombi, um caminhão. Eu não sei o que Deus tem. Enfim, coloquei dentro do bolso, até esqueci. Quando eu estava num determinado momento, falei, né, já tinha passado todo o processo ali, falei, deixa eu ver aqui, né, porque eu tenho que passar para a PIB depois e ver. Abri, né, e eu me surpreendi ali, que tinha R$10.000 para a compra desse automóvel. Queridos, Deus, você pode aplaudir o Senhor? Deus tocou o coração e eles sentiram parte disso, né, entenderam que era Deus movendo. E eu falei, poxa, Deus é tão bom. E eu chorei, queridos. Eu confesso que eu parei o carro e chorei. Eu falei, Deus, o Senhor multiplicou a minha pequena fé em 100 vezes. O Senhor sempre vai além do que a gente imagina. É sempre mais, é sempre abundante, como o pastor Eliel falou. É sempre em porção dobrada. E eu fiquei maravilhado e envergonhado. Eu falei, eu sou tão medíocre, tão pequeno na minha fé. E Deus, Ele faz coisas milagrosas. Bom, eu quero te desafiar, se você quer entrar nesse movimento, então eu falei o seguinte, olha, se Deus então aprove Ele dar o lance inicial, cabe a nós agora dar os segundos lances. Então se você quer nos ajudar com a compra desse veículo, é necessário que você coloque no envelope ou nos procure para dar uma oferta destinada, né? Tem que ser uma oferta específica, você escrever caminhão, veículo, campus, portão. O ideal seria você de alguma forma contactar a gente, dar como ela deu o comprovante, uma foto, alguma coisa, só para a gente conseguir dentro da PIB identificar esse valor. E logo logo eu quero trazer uma foto aí, eu só não vou entrar com ele aqui porque não dá. Mas a minha vontade é ficar desfilando ali no estacionamento, né? A gente fazer o culto de cima do caminhão, do ônibus, sei lá que Deus vai nos proporcionar. Mas eu já vi que eu não posso ficar sonhando pequeno não, que Deus vai dar algo muito bom
né? E se você quiser colaborar com a gente, vai ser muito útil, porque a gente pega muita doação, cesta básica, né? Tem várias coisas que a gente utiliza para o reino, é para o reino de Deus. E alguns irmãos que conhecem ali sabem que é muito útil mesmo um carro utilitário para a gente. Amém? Mas eu só queria compartilhar, e talvez você está colocando algo diante do Senhor, talvez você tenha uma questão de porta de emprego, talvez você tenha uma questão financeira. Queridos, creia, Deus faz milagres. A minha oração tão singela ali, né? A gente orando e Deus trouxe esse testemunho para a gente, né? Os irmãos que oraram lá, né? A gente falou na segunda-feira, falou assim, ó, a gente vai viver milagres. Eu testemunhei alguns milagres. E foi interessante que na terça-feira veio, né? Isso, eu falei, olha, uma reunião, e eu tinha falado na reunião, a gente estava num grupo pequeno, eu falei, olha, gente, você vai ver que pequenos grupos de oração fazem grandes coisas, Deus vai mover. E na terça-feira a gente colheu. Então não menospreze os momentos com Deus, esse momento seu com Deus, você estar aqui. São nesses momentos que Deus derrama da sua graça, do seu poder. Abra sua Bíblia em Atos 19. Atos 19. A gente vai continuar, a gente está falando sobre a revolução do Espírito, não uma revolução bagunçada, apesar das vezes ele bagunçar as nossas estruturas, mas uma revolução bem organizada, que ele quer fazer na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa casa. E essa revolução, ela é feita através do Espírito Santo. Então, Paulo, ele chegou em Éfeso, e Éfeso, vamos lembrar aqui um pouco da característica de Éfeso. Éfeso era uma das 4 grandes cidades de Roma. Era uma cidade mercantil, era uma cidade onde passava um fluxo de gente muito alto, né? Pessoas vindo de todos os lugares do mundo, era um ponto de conexão da antiguidade. E ali tinha uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Havia mais de 100 colunas, né, de mármore levantada, era um espetáculo da construção. E ali naquele templo era adorada Diana, mas também era feito sacrifícios, orgias. Dizem que atrás de cada poste desse eram realizados atos sexuais para a deusa Diana. Havia as prostitutas ali do templo, né, que eram pagas. Então você imagina os viajantes passando e aproveitava para adorar a deusa daquela forma. E eles acreditavam naquilo, né? Eles criam que aquilo era algo normal. Então você tinha um sistema implantado ali de idolatria muito forte. Então você andava, a idolatria, a deusa Diana era conhecida, todo mundo queria conhecer o templo da deusa Diana, né? As pessoas iam lá, então eles compravam camiseta, né, com a deusa Diana, né, a faixa lá com um brilhantinho na testa, né, eu fui, conheci, né, visitei, levava chaveiro para a família da deusa Diana. É tudo que a gente tem hoje, né, numa cidade turística, bem assim mesmo. E eles tinham o hábito muito forte do ocultismo. O Império Romano, o Império Grego, eles tinham vários deuses, né? Então, nesse templo, a gente fala a deusa Diana, que é a mesma que Artemis no grego, mas também tinha o deus Baco do vinho, tinha o deus, ela era irmã de Apolo. Então, era aquela questão mesmo de deuses implantado na cultura. Então, era normal você chegar e as pessoas adorarem mais de um deus, terem práticas ocultas de misticismo. E eles carregavam amuletos, faziam sacrifícios, oferendas, tinham os seus mantras, as suas rezas. E Paulo chega aqui com o evangelho de apenas um Deus, onde Deus veio na forma de um homem, morreu e ressuscitou. E ele encontra umas pessoas, ele ora, o Espírito Santo vem, batiza aquelas pessoas. A gente falou isso semana passada, dessa imersão de conhecer o Espírito Santo, de termos um impacto, sermos mergulhados pelo Espírito. Então ele começa a trazer isso. Nós vamos ler então Atos 19, versículo 11, que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços, aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. De outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles:
eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau o atacou e bateu neles com tanta violência, que eles fugiram daquela casa feridos e com roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Amém? Até aqui a nossa leitura. É interessante, se você ler, então, eu dei esse contexto um pouco da cidade de Éfeso, mas o interessante é que realmente ali existia, então, idolatria, ocultismo, nós tínhamos magia, né, feitiçaria acontecendo, em tudo isso, né, nessa cidade caída, vamos dizer. Paulo chega, começa a anunciar, as pessoas começam a ser curadas, o nome de Jesus começa a ser espalhado, e aí então ele começa a ver a glória. A palavra de Deus vai dizer que poderosamente a mensagem era espalhada. Mas nesse contexto de idolatria, de deuses, havia algo que talvez era comum: possessão demoníaca. Pessoas que ficavam possessas a tal ponto de ter exorcistas de ofício, que eram os filhos de Seva. Os judeus, sumo sacerdote, então eles eram exorcistas ambulantes, ou seja, eles andavam de um lado para o outro. E o exorcista, né, não sei quem, a gente fala isso, já lembra daquele filme, né? Mas o exorcista era o quê? É aquela pessoa que tinha o rito, tinha as práticas, tinha o ritual para tirar o demônio. Então fazia dessa forma, jogava alguma coisa ali, fazia um ritual para assim o demônio sair. Então era normal que existisse esse tipo de situação, exorcistas e possessos, diante de um contexto de ocultismo, de misticismo. E hoje não é tão diferente. Nós vivemos aqui no Brasil, o que esse texto tem a ver conosco? 2000 anos atrás em Éfeso. Mas nós também somos de uma cultura talvez similar à de Éfeso. Somos um povo na qual carregamos na nossa origem, na nossa história, muito do misticismo. O brasileiro é um país idólatra, de carteirinha, ele cresce num lar idólatra, ele aprende a idolatrar, e quando ele migra de uma religião para outra, ele continua idolatrando, só muda a figura da idolatria. E é interessante que nós vivemos nesse contexto oculto, idólatra, mágico. Quer ver? Quantos aqui já foram lá e a sua mãe falou o seguinte: desvira o chinelo, porque esse chinelo virado, o que vai acontecer, né? A mãe vai morrer. Você já desvirou o chinelo? Quem já desvirou o chinelo aí? Olha aí. É cultural, né? Tá no sangue, vamos dizer assim. Se você bobear e for na tua casa de férias com a tua mãe, e tua mãe vê o chinelo e fala assim: tá querendo que sua mãe morra, menino? Né? Vai falar para você desvirar o chinelo, porque está no sangue. Nós crescemos nesse misticismo. Quando alguma coisa ruim parece que vai acontecer, que muitas pessoas fazem? 3 batidinhas. Misericórdia, esse banco de madeira não é para isso, tá, gente? Mas tá aí, às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu nem acredito, mas está tão natural que às vezes você faz, porque é tão rotineiro. Então nós estamos nesse contexto onde está em todo lugar. Você para o teu carro, nossa cidade não é idólatra, no nosso contexto. Para o teu carro no semáforo. Outro dia eu parei, tinha um outdoor gigante, que a pessoa investiu dinheiro, e estava lá: traga o teu amor em tantos dias, faço a amarração do amor, desfaço. Nós somos um país assim. E às vezes a gente fica tentado: opa, né? Está ali, quanto será que essa pessoa cobra? Somos tentados a olhar o horóscopo, né? A tentar entender o que vai acontecer no nosso dia, colocamos a nossa crença naquilo. E quando você vai conversar com alguém, sempre alguém vai ter um chá. Toma um chá disso, faça aquilo outro.
Eu estava conversando ali antes do culto com o Fabiano, é interessante, né? Que a gente estava lembrando de algumas histórias, né? E aí, quando a minha esposa está grávida, vai nascer agora nossa filhota dia 20, se Deus quiser, se não vier antes, né? Então estamos aí na reta final e eu estou tentando me habituar com a situação. Falei que daqui a pouco eu vou ter que colocar chip em um, coleira no outro, para conseguir fazer o culto aqui. Mas a criança fazia assim, né? Colocava e olhava para trás, tá chamando o bebê. Não é assim? A minha sogra outro dia, né, lembrou de uma história que colocava agulha na água para ver do que sexo que seria. Isso então está no nosso lar. Eu estou falando de coisas que falam para mim, que minha sogra fazia, que às vezes a gente carrega com a gente, né, e a gente vai trazendo isso. Então nós cremos muito, nós ainda temos muito disso, da nossa cultura, de um amuleto, de algo palpável para a nossa fé. Nós queremos que de alguma forma isso faça parte, porque parece que nos ajuda, porque nós carregamos o misticismo dentro da gente. A gente coloca nossas fés num amuleto, às vezes até mesmo numa oferenda, numa entrega especial, que algo vai acontecer. Era isso que esse povo de Éfeso vivia. Mas sabe, Jesus, ele veio e fez uma revolução, e Paulo, chegando em Éfeso, através do Espírito, fez uma revolução, e começou a quebrar esses paradigmas, e o Senhor Jesus quer quebrar essas coisas na nossa vida. Ele quer romper com esses conceitos místicos que carregamos, que tiram a fé no poder de Deus, e impedem a gente de viver o sobrenatural que Deus tem. Porque nós estamos colocando a nossa fé, estamos terceirizando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas sabe, não é por maldade, né? Que nem eu falei, a nossa mãe, a nossa vozinha não fez por maldade, algo do tipo. Não é simplesmente por uma inocência, uma ignorância, uma cultura, na qual a gente vai acreditando que aquilo é uma verdade, né? Parece que é tão perto da gente, e eu falo assim, mas é tão inofensivo. Não parece tão inofensivo virar um chinelo? É inofensivo. Estou dando exemplo do chinelo que... Mas tem outras coisas mais pesadas, como levar para, né, passar por um ritual ali para receber uma cura. Então leva a criança, e aí bate ali os galhos, e a gente vai atribuindo poder a essas coisas, por uma vontade de dar certo. Poxa, eu gostaria que isso acontecesse. Não é uma maldade em si, na grande maioria. Claro que tem as pessoas maldosas em tudo isso. E assim, eu acredito que a cidade de Éfeso também não fazia tudo isso em maldade. Eles aprenderam, era cultural, mas o Espírito Santo de Deus veio fazer uma revolução. Mas não é porque parece inofensivo que Satanás não está atuando. Entende? E é por isso que pessoas ficavam possessas nesse contexto. Porque a pessoa crescia adorando Diana, fazendo magias, tinha livros em casa sobre feitiçaria. Então para eles era natural, mas nós vemos que havia possessões demoníacas acontecendo, e da mesma forma nós não podemos negligenciar que Satanás está atuando em tudo isso, né? Trazendo esse misticismo no nosso coração, trazendo essas crendices. Mas é tão inofensivo, pastor. Mas não precisa parecer ofensivo. Talvez nem é essa o que Satanás queira fazer, mas existe por detrás uma ação maligna. Como é que nós podemos viver essa revolução? Bom, a primeira lição que eu tiro aqui é que nós precisamos ter unção de Deus. É interessante que nós vemos nessa história que a família de Seva, que era um grande sacerdote, ou seja, o grande líder espiritual, talvez de Éfeso, aquele que gerenciava, os filhos dele eram exorcistas profissionais. E aí eles veem Paulo com poder, expulsando espíritos, fazendo milagres, maravilhas. Eles falam, opa, como o exorcista ele segue uma prática, um ritual, ele fala, eu vou copiar. E eles chegam a um determinado lugar, numa casa, a palavra de Deus vai nos dizer, e eles começam a falar, Jesus é que Paulo fala, sai embora. E o demônio olha para eles e fala, eu conheço Jesus, que você falou, e conheço Paulo, mas quem é você? E o demônio vai, aquela pessoa possuída, bate nesses caras, eles saem feridos, nus, porque rasga as roupas, e eles correm, eles fogem, e Satanás sai vitorioso.
E o que eu aprendo com esse momento que está acontecendo aqui, que a palavra quer nos dizer? É que nós precisamos ter unção. E para ter unção, nós não dependemos e nós não podemos colocar a nossa dependência nos nossos títulos. Tem muita gente que acha que, eu sou cristão, é um título que vai conferir a ela algum tipo de poder. O pastor fulano de tal, é um título. Porque aquele lugar, aquele guru, aquele monge, aquele ciclano, fulano, né? Aquele pai e tal, e vai colocando. Então, o status parece que traz algum tipo de autoridade. Mas nós vamos ver que unção não está no título e nem na autoridade da pessoa, do título que ela recebe. A unção vem do Espírito Santo de Deus. Esses homens, eles eram filhos do grande sacerdote. Esses homens eram profissionais, tinha carteirinha, exorcista. Mas diante dos demônios reais, das possessões, eles não tiveram poder para agir. Porque a unção não está no título. A unção também não está na técnica e no conhecimento. Aqueles homens sabiam o que fazer, sabiam quais palavras falar, sabiam como lidar com uma pessoa endemoniada, mas diante daquele momento, todo o conhecimento, toda a técnica, toda a oração decorada não serviu de nada. Eles não conseguiram expulsar, porque eles não tinham unção de Deus. Eles tinham status, eles tinham título, eles tinham a carteirinha, eles tinham conhecimento, eles tinham a técnica, mas não tinham unção. Não tinham unção de Deus. E levaram uma coça de Satanás. E sem unção, por não terem unção, eles sofreram, eles foram feridos, ridicularizados, humilhados, porque eles fogem nus e ainda perderam a batalha. Sabe, queridos, quando eu e você não temos unção, quando eu e você não temos o Espírito Santo de Deus, nós perderemos as batalhas contra Satanás. Porque nós achamos que o título é suficiente, a gente faz uma oração decorada, a gente imita, a gente tem técnica, a gente às vezes até conhece um pastor, é da célula de alguém, mas tudo isso diante dos ataques do maligno não conferem poder e autoridade. E é por isso que muitas vezes nós estamos saindo de batalhas espirituais feridos, machucados, humilhados. Muitas vezes nós estamos fugindo. Você fala assim, eu não vou entrar nessa batalha não, vou perder. Melhor nem entrar. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco hoje? Ele quer dar unção para que a gente possa, no poder e na autoridade de Jesus, chegar na nossa casa com todo o poder e autoridade, não pelo nosso status, não pelo nosso saldo, não pelos os nossos feitos extraordinários, mas porque Deus derramou unção, poder e autoridade sobre a nossa vida. E nós poderemos orar pelos nossos filhos e falar, eu repreendo todo o mal sobre a vida do meu filho. Nós poderemos, no poder e na autoridade, orar pelo nosso lar. Nós poderemos orar por pessoas, não pelo status, não pela técnica, não pelo conhecimento, mas porque Deus derramou algo sobrenatural sobre nós. E é isso que nós precisamos entender, nós precisamos parar de depender de tudo isso. Nunca se houve tanto conhecimento e tão pouca unção de Deus. Nós precisamos entender que Atos 1:8 vai dizer, e recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós. Queridos, nós precisamos de poder de Deus, e Deus quer derramar. Quando Jesus chegava, o Satanás se ajoelhava com a pessoa possessa e falava, o que tu queres comigo, filho de Davi, me deixa em paz. Conheciam Jesus. Quando Paulo chegava, ele falava, eu sei quem é Paulo. Paulo acordou. Se segura, galera, que agora a oração vai vir quente. E sabe o que o Espírito Santo de Deus quer fazer? Ele quer fazer com que nós sejamos conhecidos no inferno. Quando nós levantarmos, vai falar o seguinte, olha, o pastor Eliel acordou. Hoje o bicho vai ser quente aqui, porque nós temos que segurar, porque o rapaz está cheio da unção e do poder de Deus. O Igor está vindo ali para aquela visita, vamos lá, porque agora o Igor está chegando.
Ó, o culto da vitória é na sexta-feira, se segura, galera, porque agora a gente vai perder um monte de família para Jesus. É isso que Jesus quer fazer. Olha, existe poder, autoridade, unção de Deus. E Deus quer derramar isso sobre nós. E a gente poder falar o seguinte. Uma vez minha tia foi expulsar um capeta. E a pessoa estava lá endemoniada. E aí o capeta falou o seguinte: olha, por que você isso, por que você aquilo? Ela falou: ah, é? Senhor, é o seguinte, me perdoa aqui. Agora sai, Satanás, em nome de Jesus. No poder e na autoridade. Não tem que ficar falando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. É no poder e na autoridade de Cristo. Unção não se compra. A gente não pode comprar. A gente recebe de Deus. Quanto mais a gente busca, mais unção nós temos. Quanto nós mais nos renunciamos, mais unção nós temos. E sabe, queridos, eu quero e eu creio que Deus quer fazer uma revolução. Hoje eu tive um olhar de fé. Eu imaginei o culto, mesmo com pandemia, mas eu falei, vai passar esse negócio. Eu imaginei pessoas e mais pessoas, a gente louvando, adorando a Deus na sexta-feira. Milagres e maravilhas acontecendo, pessoas sendo libertas pelo poder e autoridade de Jesus. E queridos, Deus vai levantar você para orar por pessoas. Deus quer derramar poder sobre você. Para quando a gente chamar pessoas para orar aqui na frente, você vai vir impor as mãos no poder e na autoridade de Jesus. Você vai nos ajudar. E não é por técnica que você vai falar assim, pastor, o que eu faço? Em nome de Jesus tem que sair, querido. Vamos lá. Deus quer levantar um povo que faça uma revolução. E essa revolução eu creio que vai começar na nossa casa. Vai começar na nossa vida. Deus quer nos libertar. A segunda lição que eu aprendo, que para nós vivermos essa revolução, nós precisamos ser libertos. Olha só que interessante, as pessoas ali começaram a se converter. A palavra de Deus vai dizer que então eles creram. E eles começaram então a vir, a crer, a ter a sua vida transformada de tudo aquilo que eles cresceram. Naquela cultura, naqueles ídolos. E eles começaram a crer em Jesus, somente em Jesus. Mas toda libertação, ela tem, eu creio em dois princípios muito simples. Se você guardar esses dois princípios, não há mais nada na tua vida que te prenda. Escuta o que eu estou te falando. E você vai poder ensinar e ajudar pessoas, é claro, a serem libertas por Deus. Dois princípios que a palavra de Deus nos ensina. E nesse texto está bem compilado aqui em alguns versículos. A primeira lição para a gente viver a libertação de Deus na nossa vida é: precisamos ter uma vida de confissão. Aqueles que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. Não existe libertação verdadeira e genuína sem confissão, queridos. Não existe. Tudo aquilo que nós queremos esconder, tudo aquilo que nós deixamos no secreto, no oculto, e nós falamos o seguinte: olha, eu falo, eu converso, eu confesso, mas isso aqui eu vou levar para o túmulo. Satanás vai falar o seguinte: opa, ainda um lugarzinho de trevas que eu posso reinar. Se nós queremos ser libertos, não pode ter nada oculto na nossa vida. E aquelas pessoas, quando elas creram em Jesus, e elas viveram aqui, elas falaram o seguinte: olha, realmente eu quero confessar, e elas vinham publicamente. Eu adorei a deusa Diana, eu me envolvi com as prostitutas no templo, eu entreguei sacrifícios, eu fiz oferendas, eu tenho livros mágicos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu creio em Jesus, e Ele me perdoa. Toda vez que nós ocultamos coisas, é porque nós de alguma forma temos vergonha, medo de condenação, e nós não cremos no perdão de Deus verdadeiramente. E nós não somos libertos. Nós mantemos aquilo no secreto. Eu atendi uma pessoa, e todo culto ela ficava endemoniada. É batata. No louvor você já olhava e falava: o bicho vai pegar hoje. E ela caía e fazia aquele fuzuê no culto. Eu falei: Deus. E a gente orou, e o trem parece que
voltava, a gente não estava entendendo. Um dia, aquela pessoa chega para mim e ela fala assim: pastor, eu preciso te contar algumas coisas que eu nunca contei para ninguém. Era um dia aleatório, eu não estava pronto para aquilo, mas eu falei, senti Deus falando, é agora. Eu falei, então tá bom, sentamos num lugar assim simples. E ela começou a falar a história de vida dela, as mazelas que tinham acontecido, coisas com o pai, coisas que foram feitas através da mãe. E ela começou a falar, e ela começou a falar, e ela chorava, e ela falava, eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca falei isso para ninguém. E ela falava, eu nunca falei isso para ninguém. E ela foi colocando para fora, e ela foi colocando para fora. Muitas coisas eram pactos, eram feridas da alma que havia sido feita, feridas, dores. Mas naquela tarde, ela experimentou um dos princípios da libertação, que é, ela confessou todas as coisas más que fizeram com ela e que ela fez. E aquela mulher, desde então, não caiu mais possessa num culto. Sabe, queridos, muitas áreas da nossa vida ainda estão sendo dominadas porque nós estamos mantendo coisas ocultas. Eu não estou falando para você fazer isso fora do centro da vontade de Deus, sem escutar o Espírito Santo, né? A gente vai passar um filme aqui, não é isso. Mas é você procurar, tem o pastor Eliel, nós temos líderes sérios aqui nessa igreja. E você falar o seguinte, olha, eu tenho coisas que eu preciso colocar para fora. Eu faço muito trabalho de libertação aqui na PIB, pessoas que nos procuram. E sabe qual que é o processo de libertação que nós cremos? Você precisa confessar. E aquele ambiente é um ambiente que ela fala tudo o que ela precisa falar. E Deus começa a trazer cura, Deus começa a trazer restauração. Se tem coisas que você tem mentido no secreto, você vai ver que são áreas que você não consegue vencer. São fantasmas que te assolam. São uma sombra que caminha ao seu lado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está querendo que a gente confesse coisas. Primeiro para Deus. Mas talvez vai ter coisas que Deus vai falar o seguinte, olha, isso aqui você vai precisar procurar alguém. Eu creio muito que Deus liberta através da confissão. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque é o que Satanás quer. Abra o seu coração, confesse. Confesse a Deus. E às vezes a gente fica em dúvida. Eu lembro que eu fui orar, estava orando num retiro. E uma pessoa chegou para mim toda sem jeito, não sabia como falar. Ela falou assim, pastor, eu não sei se eu oro ou não oro. Eu falei, mas o que é? Falei, sei lá, eu acendia muita vela na minha vida. Sei lá, acendia vela para tudo que é santo e tal. Você acha que eu devo pedir perdão? Eu falei, se o Espírito Santo falou com você, vamos orar aqui agora. Qual é o problema? Ela orou ali, saiu toda feliz, sabe? Às vezes a gente tem será que eu falo? Queridos, confesse, coloque para fora. O segundo princípio é a renúncia. Nós vamos ver que eles confessavam diante das pessoas publicamente as suas más obras. E muitos dos que praticavam feitiçaria juntaram seus livros, fizeram um monte de livros. E queimaram, fizeram uma fogueira santa de consagração a Deus. Queridos, esses livros talvez era o livro da avó, era o livro do avô, era o livro que veio lá da região de Roma. Mas eram livros que traziam ali mandingas, rezas. E eram livros valiosos, caríssimos. Na época não é que nem hoje que você imprime, na época um livro era muito caro. Mas eles pegam, eles começam a juntar, imagine você a cidade toda juntando uma fogueira, tacando fogo naqueles livros, um monte de dinheiro, eu imagino gente querendo pegar os livros para vender. Eles falam, não, isso aqui vai queimar em nome de Jesus. Eles aprenderam que aquilo não pertencia mais a eles. A segunda prática e lição que nós temos que carregar para viver uma vida liberta, de liberdade em Deus, nós precisamos aprender a viver uma vida de renúncia. Abrir mão de tudo aquilo que não está de acordo com Deus. Se nós tivermos o coração liberto e falar assim, Deus, o que me atrapalha de seguir o Senhor? O que está me atrapalhando? O que está me prendendo? Nós viremos uma vida de liberdade em Deus. Mas sabe, muitas vezes nós continuamos querendo carregar essas coisas que não fazem mais parte da nossa história. É interessante como que outras igrejas, outros lugares continuam vendendo objetos e amuletos mágicos. Você vai num lugar, é uma toalha, uma pulseira, uma chave, é uma coisa, e ali você atribui um poder. E nós tiramos a fé de Jesus e colocamos naquilo.
nós precisamos aprender a renunciar. Talvez há coisas que eu e você carregamos que não fazem mais parte da nossa história. Jesus vai pedir para a gente abrir mão. E a gente vai ter que fazer uma fogueira, literal às vezes, ou às vezes, de entregar no altar. Eles fizeram um altar aqui, falaram: Deus, isso aqui não é mais nosso. Mas quantas pessoas continuam carregando coisas que não pertencem mais a elas? Às vezes a gente fala o seguinte: ah não, se eu for dar para alguém, se eu for me desfazer, é melhor dar para alguém, porque isso aqui é uma coisa boa. Melhor vender. Por quê? Porque a gente tem isso, a gente não quer abrir mão, a gente quer, de alguma forma, aquilo ali tem um valor para a gente. Mas sabe, isso aqui era uma fogueira valiosíssima, de 50 mil de prata. 50 mil moedas de prata. Era muito dinheiro, mas eles não pensaram duas vezes, eles queimaram aquilo. E nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não faz mais parte. Às vezes a gente está carregando lá uma coleção de CD lá que não tem mais nada a ver com a nossa história de vida. Ah, pastor, escutar música do mundo é pecado? Eu não sei, para você é pecado? Para alguns é. Toda música do mundo é pecado? Não. Mas tem pessoas que escutam e não se sentem bem. Eu já dei o testemunho aqui, eu não posso escutar música do mundo. Eu não posso. É pecado? Vai orar a Deus, se Deus falar com você. Mas eu não posso. Por quê, pastor? Porque eu gosto de rock. E o que acontece? Quando eu escuto rock, eu tenho vontade de fumar cigarro. Poxa, pastor, você tem? Eu tenho. Eu não posso. Eu não posso. Agora, já pensou pegar meus CDs lá e vou vender, vou dar para o outro? Se não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Estou falando que o rock é do diabo, não. Eu gosto, tem banda muito boa cristã. Estou falando que Deus falou comigo. Mas você já se perguntou para Deus se isso que você carrega, às vezes não te faz mal? Você já parou para pensar que talvez isso é uma área que Satanás ainda prende a tua vida? Ah, pastor, eu não sei, porque pergunta para Deus e esteja disposto a entregar no altar, a se desfazer de algo que talvez não é mais teu. Às vezes a gente carrega lá da nossa época pirâmide, chá, camiseta, não sei o que lá da onde a gente frequentava, coisas que não têm valor. Às vezes coisa até de ex-namorado que não nos faz bem. E nós estamos carregando aquele defunto, aquela coisa que Deus está falando o seguinte: olha, renuncia a isso, porque você está andando com isso aí ainda, não te pertence mais. Eu fui numa casa fazer uma libertação, mulher possessa, chegamos lá numa equipe. Eu estava orando lá, a gente conversando e Deus vai revelando algumas coisas. Ela falou: um dia eu cheguei, eu falei, mas não aconteceu nada. Um dia eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma faca fincada na minha porta, escrito em batom o nome meu e do meu esposo, um de cada lado. Eu falei: você tem essa faca ainda? Ela se endemoniou na hora, saiu correndo, pegou a faca. Pensa, eu, minha esposa, um senhorzinho e um adolescente. Meu amigo, nós seguramos na mão dela. E quem já viu um endemoniado sabe, tem uma força exatamente essa, bateu em todo mundo ali. Quem disse que abaixava a mão? Ela com a faca, parecendo o Thundercat segurando ali. E você com aquela faca afiada, a pessoa carregava a faca há 30 anos na gaveta. Uma faca de uma obra, de uma cumbaria contra a vida dela. Queridos, está mais perto do que a gente imagina. Está mais perto do que a gente imagina. Eu não estou falando para a gente ficar bitolado, né? Eu sei que tem lugares que falam que a gente deve... Eu não estou falando para você chegar em casa e queimar os teus CDs por misericórdia. Depois você vai culpar o pastor, está me filmando, que não é isso. Mas se a gente tem que orar e falar: Deus, tenha algo que não te pertence mais. E às vezes Deus vai falar o seguinte: essa amizade não é boa para você. Esse programa que você assiste não é bom para você. Te prende, te amarra, te leva para baixo, te oprime. Eu já dei o testemunho aqui, mas vale lembrar, uma irmã, nossa, eu até poderia usar ela de exemplo, porque ela sempre está aqui, ela já testemunhou isso. Esposa do nosso obreiro Lucas, Carol. Ela entrou numa crise de ansiedade, de crise nervosa, de pânico. E ela ficou 3 dias chorando sem parar. E o Lucas, um obreiro maravilhoso, os irmãos conhecem, já transmitiu aqui: o que está acontecendo com a minha esposa? E ela não conseguia, ela falava: eu não sei, pastor, eu não consigo parar de chorar, eu tenho medo, tenho pânico. Ela ficava,
E ele não conseguia mais ir para o culto, porque ele tinha que ficar cuidando dela. Uma menina maravilhosa, líder de dança. Veio uma equipe de americanos, nós fomos na casa deles. Eu falei, vamos passar nessa casa. A gente estava fazendo evangelismo. Ela veio para fora do portão e os americanos começaram a orar. E ali Deus revelou para ela que tinha uma série que ela assistia na Netflix, que a canção do início da série estava prendendo ela, que ela tinha que renunciar. Estava fazendo ela ter crise de pânico. Parece conto da Carol. Não parece algo muito longe? Ah, pastor. Ela parou, pediu perdão a Deus e ela nunca mais teve a crise. Tem jovens se matando, pessoas em depressão. A gente acha que é muito inocente. Satanás está atuando para prender e matar as nossas vidas. Eu já contei aqui, nossa casa estava tendo um problemaço. O Pedro acordando de noite, ele tendo pesadelos e uma coisa ruim, a gente sonhando com um demônio. Deus, o que é? O que é isso? E descobrimos que era um desenho que a gente assistia. Deus revelou, Deus mostrou, era um desenho. Eu falei, um desenho? A gente abriu mão daquele desenho, acabou. Sabe quando eu via aquelas histórias que tudo, é demônio, a gente fala assim, esse povo é tudo. Hoje eu oro 2 vezes. E se a pessoa chega para mim e fala, eu falo assim, se Deus falou com você, meu querido, é você e Deus, amém. Se você está se sentindo bem assim, taca fogo, queima. Mas às vezes a gente quer carregar essas coisas junto. Muitas pessoas falam assim, não, quando eu estiver pronto eu abro mão. Eu não vou porque eu ainda faço isso. Não está disposto a renunciar. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, pastor, mas eu vou perder tudo. E ele estava confessando, abrindo o coração, que ele era da vida do crime. Mas eu vou perder tudo, pastor, eu estou perdendo tudo, eu estou na miséria, está acontecendo isso. E se eu perder o meu carro? Aí eu virei para ele e falei o seguinte, o seu carro é fruto do crime? Ele me olhou, eu falei assim, então por que você está com medo de perder o que não é teu? Às vezes a gente está apegado, e a gente troca Jesus, e a gente fica com esses amuletos, com esses livros, porque tem um valor sentimental, porque tem um valor, até mesmo racional, da gente falar, não, isso aí é bobeira. Mas querido, se Deus falar no teu coração, não, entenda bem, não quero que você chegue lá, mas ore, dobre o teu joelho e fala o seguinte, às vezes você tem a área que você está tendo dificuldade, não menospreze a ação de Satanás, coloque diante do Senhor e fala assim, Deus me revela, mostra, tem algo, eu sinto que eu não consigo fluir. Primeira coisa, confesse. A segunda, às vezes Deus vai te pedir para renunciar a algo, nem sempre a gente precisa renunciar a algo, mas às vezes Deus vai pedir, mas há liberdade. Sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus vai dizer que o poder, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no 20, assim de maneira poderosa a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Sabe o que Deus quer fazer? A palavra de Deus, quando eu e você somos ungidos pelo poder de Deus, temos uma vida de confissão, de renúncia, poderosamente nós crescemos em Deus. Nós crescemos. A palavra de Deus começa a crescer, invade a nossa casa, nós começamos a viver uma revolução, porque a palavra de Deus nada pode parar. Quando nós somos cheios da unção, nós confessamos, nós temos uma vida de renúncia, Deus vem com o poder dele, Deus faz grandes coisas, e a mensagem continua se espalhando poderosamente. Deus quer fazer com que a nossa vida seja poderosa para espalhar a sua mensagem. Mas será que não tem coisas que você precisa confessar? Será que não tem coisas que nós precisamos renunciar? Será que não tem algo que a gente fala o seguinte, olha, eu vou seguir Jesus, eu creio, mas esse livro aqui, mágico, de feitiçaria, era lá da minha avózinha. Por que o Senhor pediria isso? Mas essas pessoas não pensaram 2 vezes de abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E Éfeso viveu uma revolução. Por isso que eles são a igreja do primeiro amor. O primeiro amor é aquele que está disposto a fazer loucuras por Deus. Lá, a carta em Apocalipse vai falar, volta para o primeiro amor. E sabe, queridos, eu acho que às vezes nós precisamos, como os Efésios, voltar ao primeiro amor, de não ter mais prisões, a não ser Jesus na nossa vida.
Eu queria orar por você, você que está em casa. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Se a Marjorie puder me ajudar aqui, isso já está vindo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, fechasse seus olhos. Deus quer derramar unção e poder sobre a nossa vida. Eu creio que não há armadilhas, ciladas ou situações que Satanás consiga nos prender, nos humilhar, nos ferir quando nós somos cheios do poder de Deus. Deus quer derramar poder sobre a tua vida, para que você seja testemunha na sua casa, no seu trabalho, para que você nos ajude a espalhar poderosamente a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus está nos convidando a uma vida de confissão, a uma vida de renúncia, na onde nós temos Jesus como o ponto alto da nossa vida, quando nós não temos barreiras que nos impeçam de segui-lo. Talvez nós estamos apegados, como eu falei, às vezes é uma amizade, às vezes nós somos presos ao dinheiro, às vezes nós somos presos a uma prática corrupta na nossa vida. E Deus vai falar assim para mim: olha, eu quero que você confesse e abandone isso, renuncie a isso da tua vida. Talvez você, coisas até mesmo materiais, que Deus vai falar o seguinte: olha, isso não te pertence, isso não é bom para você, isso tem te feito mal. Se você hoje quer confessar coisas ao Senhor, você que está em casa, se você tem coisas na tua vida que você precisa renunciar, abrir mão, e o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu queria que você começasse a falar para Deus. E você começasse a falar assim: Deus, eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu quero ser cheio de autoridade. Eu não quero ter técnica, conhecimento apenas, status. Eu quero ser uma mulher cheia do poder de Deus. Eu quero ser um homem cheio do poder de Deus. Eu quero ser um marido cheio do poder de Deus, uma esposa cheia do poder de Deus. Eu quero ser um filho cheio do poder de Deus. Eu quero ser um membro cheio do poder de Deus. Eu quero, quando chegar no culto da vitória, se tiver pessoas do meu lado aflitas, no poder de Deus elas sejam curadas. Eu posso orar pelos enfermos, eu posso orar pelos abatidos, e o poder de Deus se manifeste. Eu quero. Começa a orar, fazer a tua oração, começa a confessar se tem pecados, se tem coisas ocultas guardadas, tem coisas que você está carregando e que você precisa renunciar. Começa a falar com Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame poder sobre nós, Pai. Que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo nos invada, Deus, com a unção do alto. Que o Senhor comece a ungir, Deus, aqui as mãos, Pai, as palavras, a boca, o olhar de cada um que está aqui, Pai. Começa, Deus, a derramar sobre nós a unção e o poder do alto. Começa a nos encher, Pai, do Teu Espírito Santo. Que a gente possa, Deus, ter o poder e a autoridade, Deus, não para fugir das batalhas do inimigo, mas para expulsar todo aquele, Deus, espírito que vem nos afrontar, todo ataque que se levanta, Deus, nós possamos, como filhos do Altíssimo, repletos, Pai, do poder e da autoridade no nome de Jesus. Que Satanás, Deus, possa, ao contrário do que aconteceu com os filhos de Seva, possa falar assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu também sei quem é o Mateus. Eu sei também quem é a Jane. Eu sei também quem é o Renato. Porque eles são cheios, são filhos de Deus. Estão cheios do poder de Deus. Senhor Deus, nessa noite nós queremos, Deus, confessar todo o pecado que tem nos impedido de sermos cheios do Teu poder. Deus, todo o pecado que nós mantemos no secreto, no oculto. Nós temos vergonha, nós temos, Deus, de alguma forma um bloqueio que nos impede de falar. Mas Deus, hoje, em nome de Jesus, que o Senhor enche aqueles que nos assistem, essas pessoas, com força e coragem, para que possamos, Deus, no poder e na autoridade do Senhor, falar, Deus, como essas pessoas falavam, Deus, das suas obras más publicamente. Eles falavam: eu fiz isso, mas Jesus me perdoou. Eu fiz aquilo, mas Jesus me perdoou. E Deus, o Senhor tem revelado coisas que estão nos prendendo. O Senhor trouxe à mente, ao coração, Pai, questões que não nos pertencem mais, que estão sendo, Deus, prisões, cadeias na nossa vida. E para nós aquilo é difícil, porque tem um valor emocional, sentimental, tem um valor histórico, cultural, tem um valor para nós, Deus, que a gente nem sabe explicar. Mas que hoje, Deus, o Senhor deu um coração que ame ao Senhor, que ame ao Senhor acima de tudo, a tal ponto que a gente abra a mão, Pai, de tudo aquilo que tem nos prendido.
que a gente se desfaça, se desvencilhe, Pai, dessas coisas que nós carregamos, mas que não nos faz bem. Que a gente possa, Deus, colocar no Teu altar. Se for preciso queimar, se for preciso quebrar, se for preciso renunciar, abrir mão. Mas que hoje, Deus, o Senhor opere, Deus, um coração, Pai, que tem o Senhor acima de tudo, o amor a Ti acima de tudo, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala o seguinte: seja cheio do poder de Deus. Amém? Fala aí no poder e na autoridade de Deus. Isso. Olha só que gostoso, né? A gente até sorri já. Deus é muito bom, né, queridos? Sejam cheios do poder e da autoridade de Deus. Se Deus falou no teu coração, você falou com Deus. Mas se você, o Espírito Santo falar o seguinte: olha, se abre com alguém. Minha filhinha vai nascer daqui a alguns dias, mas nós temos pessoas maravilhosas, o pastor Eliel, nossa equipe, que vai poder às vezes te escutar. Eu me coloco à disposição, mas como vai nascer, né, eu estou nesse stand-by aí esperando, pode ser que, né? Eu falei para a Cinha vindo: já pensou se você entra em trabalho de parto no meio do louvor? Isso é que nem filme, né? Filmado, todo mundo tirando fotos, carregando assim pro carro. Pô, sai fora, tá maluco? Falei, pelo menos você já está maquiado, né? Então eu estou nesse processo, mas se Deus falou com você, não feche teu coração. E se Deus colocou coisas para você que você fala o seguinte: mas isso parece ser tão inocente, mas Deus falou. Não se prenda a isso. Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu creio que você vai viver milagres e maravilhas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Convide pessoas para a semana que vem estar conosco, né? Chama lá o teu vizinho, teu amigo, né? Eu quero que a cada paninho marrom tenha uma pessoa sentada, em nome de Jesus, para que sejam libertos, curados, restaurados, né? Que a gente possa ver aí. Eu tive uma visão hoje, eu creio que foi uma visão. Deus falou assim: ó, creia. Eu vi um mar de gente na sexta-feira, louvando, adorando, cultuando ao Senhor. Eu creio que Deus vai usar as nossas vidas no poder e na autoridade para que poderosamente a mensagem se espalhe. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Não saia sem você cumprimentar pelo menos os 3 irmãos. Se você quiser deixar o teu pedido de oração lá atrás, tem a caixinha, fique à vontade. E Deus abençoe em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença me dá prazer. Glória a Deus. Quero aproveitar um pouquinho, eu sei que a gente já está com tempo, mas eu vou convidar minha esposa a vir aqui. Vamos orar por ela, que ela, né, é o último culto aí praticamente dela desse ano. Ela depois vai estar de licença maternidade, né? Então eu vou pedir para os irmãos hoje também orarem por nós. Você pai de menina, então orem dobrado aí os homens, por favor. Tá bom? Obrigado. Vocês entenderam, né? Estou com os 2 picorruchos ali. Chamar Manu, vem cá orar pela Cinha. Abençoar
parto. O médico nosso falou o seguinte: meu Deus, mas parece barriga de gêmeos, né? Então acho que vai vir, eu chamo o Emanuel de rolicinho, acho que vai vir uma rolicinha aí, né? Então vamos orar aqui pela Cinha. Estenda a tua mão aqui para abençoar. Enquanto isso eu vou estar olhando os pequenos ali, tá bom? Amém. E é muito especial para mim fazer essa oração, porque eu tenho um amor muito grande pela Cinha. Como ela me ajudou quando eu comecei a frequentar o culto, e ela é uma mãe zona, assim, não só para mim, mas para todo mundo, assim. Eu não conheço ninguém que ela olhe com desdém, vamos falar assim. Então, tudo que a gente deseja de todo o coração é que venha mais uma vez mais um bebê saudável para você, e que sejam essas bênçãos maravilhosas que a gente tem amor e orgulho de ver. Amém? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Nós viemos colocar a tua filha aqui na tua presença, Pai. Pedir para que o Senhor venha guardar ela, Senhor. Guardar esse bebê, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha cobrir as duas com o teu sangue, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que seja tudo conforme o teu querer, tudo em paz, tudo tranquilo, Pai, para honra e glória e louvor do teu nome, Senhor. Porque ela é tua, Senhor, e a filhinha dela também, Senhor. Que esse momento seja incrível, Senhor, que seja a alegria, Pai, e que venha transformar ainda mais a vida deles, Senhor, como pais, como família. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe. Obrigada, gente. Amém, gente. Que Deus abençoe. Uma boa semana, um bom final de semana, um bom feriado, né? A todos aí, em nome de Jesus.